Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo à nossa escola bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8, que tem como título Uma lição de humildade. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. Nesta lição, identificaremos no ponto número 1 os princípios bíblicos da humildade, conceito e características. No ponto número 2, conheceremos os efeitos da humildade no ser humano. E, finalizando o nosso estudo, vamos realizar a exegese do texto base da lição. Item número 1 da lição: princípios bíblicos da humildade. A humildade, do ponto de vista bíblico, abrange princípios norteados pelo seu conceito e características. Estas características são peculiares, como suporte ou com suporte no amor de Deus. Qual é o conceito bíblico de humildade? É a virtude de servir a Deus e ao próximo de forma espontânea e incondicional, reconhecendo a soberania e a suprema vontade de Deus com total submissão ao Senhor, considerando as pessoas como superiores a si mesmo, não sendo uma qualidade do mundo natural e sim espiritual, pois é nela que começa o primeiro passo para a salvação, onde o ser humano se reconhece como pecador e da necessidade do perdão de seus pecados. Na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 3 ao 4, diz assim a palavra do Senhor: Nada façam por ambição, egoísmo ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Características bíblicas da humildade. A humildade guarda importantes características que configuram a essência e a natureza de quem é humilde de coração. A saber, primeira característica, submissão a Deus. A humildade gera no homem, ou seja, na pessoa humana, a virtude de submissão, seja nas suas ações, nas vontades e na fé, acatando ordens, determinações, conselhos, reconhecendo a autoridade suprema de Deus, a superioridade dos outros, sem ser subserviente, isto é, sem ser bajulador, adulador e, portanto, sem servilismo. Na carta de Tiago, capítulo 4, versículos 6 ao 7, diz assim a palavra do Senhor: Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Palavra do Senhor, graças a Deus. Uma segunda característica bíblica da humildade é o reconhecimento da dependência de Deus. Nas dimensões espiritual e natural, o humilde, a pessoa humilde, reconhece sua condição de ser um ser criado de debilidade e de indignidade diante do nosso majestoso Deus. Isto é, reconhece sua posição inferior, sua própria dependência da graça e da provisão do Senhor. Reconhece ainda Yahvé
como a fonte de seu bem-estar, de suas realizações, de tudo que tem e de tudo o que é. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 ao 6, diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Dependência de Deus. Terceira característica: servir ao invés de ser servido. Característica bíblica da humildade. O cristão humilde pressupõe ser uma pessoa gentil, cortês, prestativa, respeitosa e de respeito diante dos homens e que serve a Deus e ao próximo, ao invés de ser servida, demonstrando realmente a pessoa que é pela ação transformadora da graça de Deus sobre si. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 9 ao 10, diz: Pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Esse aqui é o apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 9 ao 10. Servir ao invés de ser servido. Quarta característica bíblica da humildade: não guardar complexo de inferioridade. A humildade no ser humano nasce de dentro para fora. E como muitos pensam, ela não é pobreza material ou manifestação de timidez, e nem mesmo um estado de complexo de inferioridade, pois a humildade ela se reveste de autoestima, absolutamente contrário à autocomiseração. Portanto, não guarda complexo de inferioridade quem é humilde. Quinta característica: não se reveste de soberba. A humildade, do ponto de vista do cristianismo, é uma das principais virtudes da pessoa humana, pois o humilde afasta de si a soberba que, por sua vez, anula os propósitos da graça de Deus no ser humano. A humildade no cristianismo rejeita o orgulho humano, pois o ser humilde serve a Deus e ao próximo, não se considerando maior ou melhor do que ninguém. Mateus, capítulo 23, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Vamos então agora para o ponto número 2 da lição. Vamos falar sobre os efeitos da humildade no ser humano, ou em outras palavras, os benefícios à pessoa que é humilde. Quais são os benefícios? A pessoa que é humilde de coração traz sobre si a graça de Deus e, por consequência, alguns efeitos benéficos para a sua maturidade espiritual, social, biológica e psicológica, ou seja, traz benefícios para o seu ser integral. Então, primeiro ponto é que se o humilde de coração ele é líder, então o humilde ele torna-se um líder carismático. Na condição de liderança, a humildade no coração de uma pessoa a impulsiona a ser um líder
carismático, que ama a todos sem acepção de pessoas, realizando as boas obras no reino de Deus. Na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 ao 7, diz: em suas relações uns com os outros, tenham a mesma atitude de Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo então a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Um segundo efeito benéfico para a pessoa que é humilde é que ele exerce a sabedoria divina. A pessoa humilde afasta de si o orgulho e adquire de forma natural e espiritual a sabedoria divina em seus pensamentos, ações e comportamentos diante de Deus e da sociedade humana. Provérbios capítulo 11, versículo 12 diz: quando vem o orgulho, então vem a desgraça, mas com a humildade vem a sabedoria. Terceiro efeito benéfico na pessoa que é humilde: cultiva saudáveis relacionamentos. A humildade de um ser que vive em sociedade promove em seus relacionamentos a bondade, a paz, a unidade, que juntas promovem saudáveis relacionamentos mútuos entre as pessoas. Carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 32 diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Uma sequência ainda desses efeitos benéficos ao ser humano humilde, ele é honrado pelo Senhor. Aquele que é humilde recebe a honra do Senhor, pois a humildade precede a honra, e de outra maneira, o orgulho precede a queda. Provérbios, capítulo 18, versículo 12 diz: antes da queda, o coração se enche de orgulho, mas a humildade precede a honra. Nós podemos ainda mencionar como benefícios do exercício espontâneo da humildade 4 pontos. Primeiro, o humilde, ele usufrui da presença de Deus. Isaías, capítulo 57, versículo 15 diz: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Os maiores no reino de Cristo são os humildes de coração. Mateus capítulo 18, versículos 1 ao 4 diz: naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Ao humilde, Deus sempre dará vida, graça, honra e bênçãos. Provérbios, capítulo 22, versículo 4 diz: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Provérbios, capítulo 15, versículo 33 diz:
O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Provérbios, capítulo 3, versículo 34, diz: Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. A humildade é o primeiro requisito para servir a Deus. No livro de Miqueias, capítulo 6, versículo 6 ao 8, diz: Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerro de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do meu próprio pecado? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com seu Deus. Vamos então agora para o ponto número 3 da lição, realizar a exegese do texto base da lição. E o texto base da lição está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 13, versículos 1 ao 10. Vamos aqui então fazer uma rápida exegese. No capítulo 13, no versículo 1, diz que Jesus nos ama até o fim. Diz assim o versículo: Era pouco antes da Páscoa. Jesus sabia que havia chegado o momento de deixar este mundo e ir para o Pai. Como havia amado e seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aqui Jesus estava com seus discípulos realizando então a ceia do Senhor e sabia que iria enfrentar a traição de Judas Iscariotes. Iria enfrentar a prisão, o julgamento, a crucificação, a morte. Em suma, enfrentaria horrores. Entretanto, em seu coração não havia lugar para amargura, ódio, rancor, raiva ou ressentimentos. Em seu coração havia apenas a manifestação de seu amor em favor dos pecadores. Diz a palavra na parte B deste versículo: Como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esta demonstração de amor de Jesus nos ensina que devemos cultivar o amor incondicional a Deus e ao próximo. João, capítulo 13, versículo 2 diz: Estava em andamento a ceia, e o diabo já havia induzido Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Judas Iscariotes, ao longo de seus 3 anos de ministério, alimentou em seu coração a ganância, a cobiça, o desejo de enriquecimento ilícito que culminou então com a sua ação de trair a Jesus por 30 moedas. Judas permitiu que o seu coração fosse inundado pelo pecado, pelas artimanhas e tentações de Satanás. Devemos resistir ao diabo com suas tentações para que não sejamos escravos do pecado, mas tão somente servos humildes do Senhor Jesus, que nunca venhamos a abandonar o nosso Salvador e Senhor. No versículo 3, o poder de Jesus e a volta ao Pai. Diz assim a palavra no versículo 3: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas sob o seu poder e que ele viera de Deus e estava voltando para Deus. Jesus tem um poder e autoridade sobre todas as coisas dada pelo Pai. E sabia que estava prestes a realizar a sua missão na cruz do Calvário para o perdão dos pecados, para a salvação da condenação eterna e concessão de vida plena e eterna para toda a humanidade. E que após o cumprimento de sua missão, ressuscitaria ao 3º dia e ascenderia aos céus. Neste sentido,
sabemos que somos filhos de Deus e que o nosso futuro, conforme a promessa do Senhor, é o da ressurreição e vida eterna com o Senhor no céu. Para nós, filhos e filhas de Deus, a nossa vida começou no céu e terminará no céu. João capítulo 13, versículo 4 diz que Jesus se prepara para o lava-pés. Jesus inicia um dos mais proeminentes. O que diz o versículo 4 inicialmente? Então ele se levantou da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Jesus inicia um dos mais proeminentes ensinamentos no exercício de seu ministério, isto é, a virtude de ser humilde e exercer a humildade diante de Deus e das pessoas no sentido de servir sempre. Devemos sempre, de forma não fingida ou artificial, mas de coração, exercer sempre a virtude da humildade diante de Deus e da sociedade humana. No versículo 5, nós temos que Jesus realiza o lava-pés dos discípulos. Diz assim a palavra: depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que tinha na cintura. Jesus não fala apenas da virtude da humildade, mas mostra aos seus discípulos o incondicional desejo e prática de seu ensino. Jesus inicia a materialização do seu ensino de servir aos outros, mesmo que de formas simples, refletindo o que está em seu coração. Devemos fazer o mesmo. No versículo 6, a perplexidade do apóstolo Pedro. Diz assim a palavra: ele chegou até Simão Pedro, que ele disse: Senhor, você vai lavar meus pés? O apóstolo Pedro demonstra em sua fala o valor da grandeza atrelada à liderança. Jesus ouve a interpelação de Pedro e sabe que ser grande no reino de Deus é servir e não ser servido. E estava tentando mostrar isto aos seus discípulos. Ao assumirmos a condição de ser líder, devemos ter em mente que estamos nesta condição para servir ao grupo de liderados e não ser servido por eles sempre. No versículo 7, nós temos a falta de entendimento dos discípulos. Diz assim a palavra: respondeu Jesus: vocês não entendem agora o que estou fazendo, mas mais tarde entenderão. Muitas vezes nós não entendemos os desígnios de Deus, mas devemos saber que Deus sempre age fazendo o que é correto e o melhor para cada um de nós. Neste sentido, temos que confiar em Deus, pois certamente no tempo certo, ao desenrolar das circunstâncias, entenderemos qual foi ou quais foram os propósitos de Deus em suas ações para conosco. No versículo 8, nós temos a resistência de Pedro para o lava-pés. Diz assim a palavra: não, respondeu Pedro, nunca me lavará os pés. Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Resistir à obra de Deus em nossa vida não parece ser um bom senso. Pedro estava a resistir à ação e à vontade de Jesus em lavar os seus pés. Resistir à ação de Deus em nossa vida nos afasta do Senhor e de sua comunhão. Deus sabe o que é melhor para nós e se resistirmos ao que Ele quer realizar em nossa vida, estamos negando em ter parte com Ele, isto é, considerá-lo como nosso Salvador e Senhor. No versículo 9, Pedro tenta mudar a vontade de Jesus. Diz assim a palavra: então, Senhor, respondeu Simão Pedro, não apenas os meus pés, mas também lava as mãos e a cabeça. Pedro reconhece o desejo do Senhor Jesus em lavar os seus pés. Ele reconhece esse desejo do Senhor em lavar os seus pés, mas quer complementar a vontade do Senhor ampliando apenas a necessidade de lavar os seus pés. Ou seja, queria que Jesus lavasse a sua cabeça e as suas mãos. Em nada devemos acrescentar o que Jesus quer fazer em nossa vida. Deixa Deus trabalhar.
Querer ditar a Deus o que ele deve fazer é uma afronta à onisciência de nosso Senhor, e por isso temos que apenas confiar em Deus. No versículo 10, nós temos então a purificação dos pecados para a salvação e vida eterna com Jesus. Diz a palavra no versículo 10, respondeu Jesus: aqueles que já se banharam precisam lavar apenas os pés. Todo o seu corpo está limpo e vocês estão limpos, mas nem todos. Jesus nos conhece plenamente e sempre demonstra o seu poder incondicional a nós. Ou seu amor, seu poder e seu amor incondicionalmente a nós. Neste versículo, estava a demonstrar que o lava-pés de seus discípulos realizados por ele estava a significar que o lava os pés, que ele, ao lavar os pés imundos e lamacentos, isto era a purificação dos pecados das pessoas que seguem e praticam os valores pecaminosos deste mundo. Jesus humilhou-se para fazer isso na cruz do Calvário, ou seja, foi na cruz que Jesus serviu a toda a humanidade e realizou o perdão de nossos pecados, nos salvou da condenação eterna e nos concedeu a vida plena e eterna com Ele. Jesus disse: vós estáis limpos, mas nem todos, significando que ainda muitos precisam confessar os seus pecados e se voltarem para Cristo. A palavra de Deus aqui, representada pelo verbo, é Jesus, que nos purifica de todo e qualquer pecado. Deus é absoluto e nos ama de forma incondicional até o fim. Concluindo então a nossa aula de hoje, nesta lição aprendemos sobre os princípios bíblicos da humildade através de seu conceito como sendo a virtude de servir a Deus e ao próximo de forma incondicional e com pleno amor. Identificamos como características bíblicas da humildade a condição de ser submisso a Deus, reconhecendo nossa dependência total a Ele e que devemos sempre servir ao invés de ser servido. Vimos também que ser humilde não ter complexo de inferioridade e nem se revestir de soberba e arrogância. Ou seja, a pessoa que é humilde não tem complexo de inferioridade e nem se reveste de soberba ou arrogância. Quanto aos efeitos da humildade no ser humano, aprendemos que a prática verdadeira da humildade nos leva a nos tornarmos líderes carismáticos, exercer uma sabedoria divina, cultivar relacionamentos saudáveis e a receber a honra do Senhor. Agregada a isto, a humildade sempre estará o humilde sempre estará na presença de Deus, sempre será o maior no reino de Deus, sempre receberá de Deus vida, graça, honra e bênçãos. A humildade é o primeiro requisito para servir a Deus. Finalizamos então nosso estudo realizando a exegese do texto base da lição Shalom Adonai. Na próxima lição, vamos estudar a lição de número 8 e número 9, melhor dizendo, que tem como título O Caminho, a Verdade e a Vida. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até a nossa próxima escola bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.